Olá, estamos então agora entrando na nossa terceira aula. E nessa terceira aula do curso Suicídio, uma perspectiva existencialista, lançando sobre esse fenômeno tão intrigante, tão difícil de digerir por nós, profissionais, estudantes, que trabalham com a psicologia, que trabalham para que a pessoa possa se recuperar e se reorganizar dos seus dilemas psicológicos, das suas complicações psicológicas. Nós sabemos que o suicídio, digamos assim, é uma das formas a partir da qual a pessoa para de tentar, não acredita mais. Quando fixa sobre ela o suicídio como caminho, é muito difícil dissuadi-la. E o nosso trabalho é um trabalho para que venha, para que nós, né, consigamos fazer com que a pessoa venha a não chegar tão próximo do pensamento em relação à questão do suicídio. Bom, eu quero refletir com vocês aqui algumas cartas, bilhetes que foram deixados por algumas pessoas e poder, né, fazer uma reflexão sobre, para a gente pensar um pouquinho do que pode estar passando pelas pessoas que estão no momento tão delicado, que é o momento em que elas acabam por tirar suas próprias vidas. Então, vamos fazer aqui uma reflexão. Eu espero que vocês estejam acompanhando, que estejam compreendendo, né? E que possa ajudar vocês, sejam profissionais, sejam estudantes, a lidar um pouco mais, ou pelo menos a compreender um pouco mais essa questão que é tão delicada e que custa tão caro à nossa sociedade. E que, de algum modo, custa tão caro à psicologia. Veja, os nomes aqui, obviamente, que não são verdadeiros, né? Os nomes que aparecem são fictícios. Os recortes aqui são importantes serem mantidos em sigilo, obviamente. Não é intenção aqui fazer nada além de refletir para nós, a psicologia, para podermos pensar um pouco. Então, essa foi uma carta deixada, né, de alguém para uma outra pessoa em relação ao seu ato de suicídio. Veja, Edu, estou deixando esta carta para mostrar a você o que sinto e o que estou sentindo. Então, a primeira questão importante é que a gente precisa considerar é que alguém que está na eminência de um ato tão final, né, diante da vida, que a partir dele, quando efetivo, as coisas não retornam, a vida não retorna, tudo se vai, a pessoa simplesmente se distancia de qualquer possibilidade de vida. Então, é fundamental que a gente se atenha a exatamente isso que está colocado aqui nessa carta para a gente poder refletir. Estou escrevendo essa carta para mostrar a você o que sinto e o que estou sentindo. A questão aqui é, digamos assim, o que sente alguém para tomar tal atitude diante da vida. O quão insuportável deve ser o que se sente para que a pessoa queira não mais viver e escolha a morte como caminho. Edu, são 2h15 da madrugada. Não consegui dormir um minuto. Sequer está tudo doendo dentro de mim. Só em pensar em ti, só em pensar que te perdi de verdade. Eu acho que aí tem uma outra questão importante, que é essa expressão, tudo doendo dentro de mim. Essa dor que é dor emocional, essa dor que é dor de sentimento, né? E que nós precisamos perceber o quanto que as pessoas, para chegarem a tal ato, estão
digamos assim, no máximo do que suportam. E é só no máximo do que suportam. Apenas quando consideram não conseguirem suportar mais, que elas acabam cometendo suicídio. E aí a outra frase coloca: pensar que te perdi de verdade. Então é alguém que está na iminência do ato de cometer o suicídio, escrever o bilhete, escrever a carta, mas quando faz isso, faz entendendo que o insuportável para ela naquele momento é ter perdido a pessoa para a qual, ou melhor, a pessoa, né, que ela dirige então a carta. Então veja, é insuportável a dor e é insuportável a dor de ter perdido, de aquela pessoa, né, não estar mais na sua vida. E ela chama carinhosamente Du, porque você fingiu, porque você mentiu para mim este tempo todo. Então aí provavelmente a descoberta de alguma coisa. Du, não estou aguentando mais. Está sendo duro resistir a esta dor tão grande que estou sentindo dentro de mim. E por viver assim, preferi morrer. Então veja que ela está às voltas e já há algum tempo com essa dor. E diante disso, essa dor que não passa, ela acaba optando, né, escolhendo, se posicionando, levada por essa dor e por tudo o que sente, pelo desespero que é próprio de uma condição como essa, de uma situação como essa. E aí ela escreve: Edu, quando lembrar-se de mim, lembre-se que te amei e a amei de verdade. Provavelmente aqui, né, a gente não tem muito além disso, mas se formos pensar na frase final, te amei de verdade, e pensarmos naquilo que ela diz, né, que o caso, o Edu fingiu, mentiu o tempo todo. Então, enquanto ela amou, o Edu mentiu. Enquanto ela amou, o Edu fingiu o tempo todo. Obviamente que aqui não é nossa intenção de forma, né, recriminar o Edu. Talvez essa pessoa esteja numa condição psicológica de tal modo que o Edu nada fez de ruim, mas que ela já, né, vê as coisas desse modo. Eu quero colocar uma questão importante para nossa reflexão, e por isso que eu trouxe algumas expressões, alguns bilhetes e cartas para a gente poder pensar. A primeira questão fundamental que precisamos entender sobre o ato do suicídio, sobre alguém que chega ao ponto de cometer o suicídio, é que, por mais que ela diga que a situação se deu por conta de um evento do seu momento atual, e por mais que essas situações atuais sejam, digamos assim, a gota d'água para que a partir dessas situações elas efetivem então aquilo que até então já haviam imaginado, desejado em algum outro momento, mas que não tinham a coragem efetiva para fazer, e que quando fazem, digamos assim, e o que está, né, para essa pessoa, sobretudo, é a situação presente, é o momento. Então provavelmente aqui está esse relacionamento que não deu certo, essa condição de relação que não deu certo. E a partir daí, então, há um ato do suicídio, mas nós jamais devemos deixar de considerar que nunca é um suicídio resultado de um ato, nunca é o suicídio resultado de uma condição específica, de uma situação, de um evento, de um acontecimento específico. O suicídio é um ato de desistência da vida. E essa pessoa, ela não viveu apenas com o Edu. Ela não viveu apenas isso que viveu aqui. Ela tem várias outras situações e provavelmente situações nas quais ela já foi se complicando. E ao se complicar, digamos assim, que essa relação que não dá certo é a gota d'água num copo transbordando. Então o suicídio nunca é, em hipótese alguma, resultado de um único acontecimento.
Porque, na verdade, todos nós somos, na psicologia existencialista, um conjunto de acontecimentos que vamos, na medida em que vamos experimentando esses acontecimentos, essas situações vividas, nós vamos internalizando, digamos assim, né, a forma como o mundo é e a forma como nos apropriamos desse mundo, e isso vai nos definindo. Portanto, provavelmente aqui havia uma expectativa lançada sobre o Edu, para além daquilo que o Edu poderia dar a ela, talvez, por outros interesses, desejos e tudo mais, mas que ela não conseguiria suportar essa perda, porque provavelmente para ela seria, digamos assim, a sua última possibilidade, a sua última esperança. E perder se tornou insuportável. Não é suportável continuar uma vida em que se perde, então, a perspectiva que ela colocava para ela. E é fundamental que a gente pense nisso para a gente não jamais considerar e responsabilizar, não é unicamente alguém que de repente entrou na vida de outra pessoa por 1, 2 anos e achamos muitas vezes que essa é a razão. E dificilmente seria, por mais que a pessoa de repente não seja alguém legal para ela, mas essa pessoa ela não pode ser responsabilizada por uma vida inteira de condição psicológica de fragilidade. Como nós normalmente vivemos só os nossos dias atuais e não consideramos, né, toda a nossa vida, nós acabamos achando que os episódios atuais é que definem os suicídios, mas jamais poderemos considerar assim na psicologia existencialista, porque ela entende essa psicologia, que é o conjunto das experimentações, o conjunto das situações, né? Essa totalização que vai sendo o curso da vida e a construção da personalidade nessa totalização, que vai anunciando, digamos assim, né, a dificuldade das coisas, a dificuldade do mundo, e por conta disso, a pessoa, em algum momento, diante de um episódio e de uma situação que ali se torna insuportável, ela acaba desistindo da vida. Tem uma outra carta aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Carlos, eu precisava tanto falar contigo. Pena, você não deixou. Vou morrer te amando. Eu te amo loucamente. Tudo o que fiz de errado foi uma necessidade de estar com você outra vez. Então aqui há alguém, né, que quer conversar com provavelmente uma pessoa a qual se apaixonou e ela não quer mais, e obviamente que é do seu direito não querer mais, mas para ela é insuportável. E por conta disso, ela vai desistir da vida, mas vai morrer amando. Você não quis me ouvir, agora será impossível me ouvir outra vez. Eu te amo. Se tomei esta iniciativa foi simplesmente pelo fato de saber que nunca mais o teria de volta. Por mim, peça desculpas à minha mãe. Diga a ela que eu a amo muito. Também, que eu amo muito também. Porém, não encontrei mais nenhuma existência para mim. Eu te amo. Tudo o que fiz foi porque o amava demais. Tentei explicar isso à minha mãe. Não se preocupe. Será impossível te ligar outra vez. E é interessante nós colocarmos essas duas cartas para fazermos uma pequena reflexão, que são algumas condições aí para, né, o movimento que leva ao suicídio. As duas está se falando aqui de perdas. E isso é uma coisa bastante comum. As perdas na vida fazem com que as pessoas acabem cometendo suicídio. Elas não aguentam perder aquilo que desejam, aquilo que querem, e a existência, infelizmente, às vezes nos coloca o perder como estando no curso da nossa vida, estando no curso do nosso caminho. E isso é algo que a gente precisa considerar.
e a dificuldade de lidar com perder qualquer coisa, talvez por pessoas que já perderam tanto, talvez por pessoas que não conseguem lidar com a frustração de não ter aquilo que almejam, é também uma possibilidade que leva ao suicídio. E aí, nós chegamos a uma outra carta que diz assim: essa atitude foi muito bem analisada e achei que a hora era essa. Não chorem por mim. Veja, aqui já tem uma questão extremamente importante. Aqui é alguém que já considerou e analisou, né? Talvez tenha se distanciado um pouco da emoção e até com uma certa frieza para ver que, de fato, não havia outra coisa senão o suicídio para ela. Ela já analisou muitas vezes. E nessas muitas vezes em que ela analisa isso, é que nós poderíamos, de repente, intervir se tivéssemos a condição. Me parece que agora ela está certa do que sabe, do que quer e do que vai fazer. Não chorem por mim. Deus é grandioso. Eu espero poder ajoelhar-me em seus pés no dia do juízo final, pois sei que só assim serei perdoado e reintegrado com os meus. E aí vem uma perspectiva religiosa, que é uma das questões importantes. Ela está indo contra a sua perspectiva religiosa. Provavelmente alguém, né, dentro de uma perspectiva cristã, que entende que o suicídio é aquilo que não há perdão para o tal ato. E por conta disso, né, ainda acredita, ainda tem esperança de que diante de Deus haverá uma chance e um perdão. Eu estou feliz, não chorem. Tudo será mais belo. Meus dias neste planeta chegaram ao fim. Estou contente. Mãe, eu te amo, eu amo todos vocês, não chorem. E aí há um movimento de despedida, né? E de tentativa de não deixar as pessoas que ficam tristes. E uma despedida da vida. Bom, eu coloquei essas cartas para a gente poder pensar e eu acho que isso nos coloca numa condição de mais sensibilidade diante do suicídio, porque é preciso se colocar um pouco no lugar do outro, no sentido desse outro que é aquele que fica e que recebe cartas, bilhetes dessas pessoas que acabam, né, cometendo o suicídio. Porque é importante que a gente entenda o quanto que é difícil para qualquer pessoa que alguém desista da vida. E por conta disso eu coloquei essas cartas para a gente poder repensar aqui algumas coisas. E eu queria avançar para fazer para vocês algumas perguntas que podem nos ajudar, ainda nesse movimento de se sensibilizar, para que a gente possa pensar. Veja, o que você considera mais importante na vida? Pense um pouquinho comigo. Porque para nós pensarmos o suicídio, a gente precisa minimamente considerar como é difícil para alguém a decisão de tirar a própria vida. O que ela não tem mais na existência para que ela venha a fazer isso. Então pense comigo, o que você considera mais importante na vida? Pense, os filhos, a casa, o trabalho, o relacionamento. Imagina você perder o que julga mais importante na vida. Veja se isso não é desestruturador. Agora, imagina você perder o que é mais importante na vida sem ter uma estrutura psicológica que dê a você a condição de colocar no lugar daquilo que se perdeu alguma coisa que dê sentido à vida, que mesmo com dor e dificuldade você continue e prossiga. Porque a questão para o suicídio é exatamente essa, não é apenas a perda das possibilidades da vida, mas é, sobretudo, você lidar com o fato de que você agora, além de perder, não tem nada que consegue colocar no lugar. Não há nada para você. E essa é uma condição para a gente poder pensar, né, esse movimento que nós chamamos de suicídio. Essas reflexões são importantes nessa aula para que a gente possa, a partir dela, avançar ainda mais e aí conseguir fazer as considerações que nós queremos na perspectiva da psicologia existencialista. Então, até a próxima aula e nós
refletiremos, então, a partir dela, a visão existencialista sobre o suicídio.